E, ao mesmo tempo, esse cenário traria, né, um maior crescimento, traria, em algum momento, uma maior pressão inflacionária para a economia americana, que foi o momento de você tomar juros, ou seja, você apostar que os juros que estavam extremamente baixos naquele momento iriam sofrer uma elevação, ou seja, a curva de juros americana iria se empinar de alguma forma. Então, no momento que foi analisada essa operação, o S&P teve um ganho de 13%, e a operação tomada no juro americano teve um ganho de 4%. Essa outra operação aqui foi uma operação também nesse processo agora pós-governo Dilma, começo do governo Temer, com esse novo Banco Central controlando aí com bastante sucesso a inflação, a posição de bolsa. Os nossos analistas, na época, né, identificaram alguns papéis, né, que se beneficiariam muito, né, com a queda de juros. No caso aqui, uma concessão rodoviária, normalmente essas empresas de concessão rodoviárias, elas negociam, elas tradam muito parecido com uma NTNB, elas são NTNB mais alguma coisa. Se você tem uma NTNB tradando NTNB mais 5, mais 6, você vai ter uma empresa dessa com algum prêmio em relação à NTNB. E elas estavam com um prêmio muito exagerado porque todo o mercado estava estressado. Então, a gente entendeu que você teria esse benefício para esse tipo de empresa, além, naturalmente, da recuperação na economia, que você, com a recessão, você teve uma queda de tráfego pedagiado bastante forte. Então, você teve a posição comprada, no caso aqui de Ecorodovias, no período ela rodou a 26%, e uma posição protegendo essa Ecorodovias que foi vendida em Bovespa, que também subiu alguma coisa perto de 6%, você teve um net, um resultado positivo de mais ou menos 20% da carteira. Aqui uma outra dica de leitura para vocês. Agora falar um pouquinho a correlação entre os ativos. Os ativos, eles costumam ter uma correlação entre si, eles costumam ter uma lógica na maneira que eles se comportam ao longo do tempo. A gente fala que os ativos, eles falam entre si e, eventualmente, eles ficam um tempo sem se falar. Essa correlação nem sempre é perfeita, essa conversação entre os ativos nem sempre é linear, e, às vezes, você identifica lapsos temporais que você pode se aproveitar disso. Vou dar um exemplo bem recente aqui para vocês. 23 de maio de 2018, mês passado. Como é que a gente estava aqui nesse momento? Você teve um processo de dólar forte pelo mundo, né? Dólar se valorizando não só contra as moedas desenvolvidas, mas moedas emergentes também, países emergentes mais fracos enfrentando problemas como Turquia e Argentina. Você, aqui no cenário político brasileiro, você começou a ver o mercado do México um pouco mais ansioso pelo fato de uma candidatura de centro não ter decolado nas pesquisas, né? E o que você viu no preço dos ativos? Você viu uma deterioração significativa tanto no dólar real quanto na curva de juros, que é o gráfico do meio e o gráfico de baixo. Então, você viu o dólar saindo aí de 3,20, 3,30 para 3,70, 3,80, e você viu os juros também estressando. E qual foi o único mercado que, por um tempo, ficou fora de lugar? Mercado de bolsa. Lá em cima, no gráfico de cima, você viu que a bolsa, a despeito dos outros dois mercados estarem estressados, a bolsa continuou negociando dentro do seu range de negociação que ela vinha negociando aí nos seus últimos meses. Naturalmente, esse foi o ativo que ficou atrasado, ficou para trás. Ato contínuo, algumas semanas depois, a bolsa corrigiu e ela se colocou no patamar de preço que está hoje, com a maneira que os mercados estão, está conversando tanto com o mercado de juros quanto com o mercado de câmbio. Então, essa noção para vocês é importante. Vocês ganharam, ao longo do tempo, essa sensibilidade de como é que os mercados conversam entre si. E, eventualmente, você pode ter lapsos temporais que podem ser aproveitados. E, por último, assim, o que faz um bom gestor? Quais são as características pessoais que a gente julga que vocês, aí, que estão nos seus 20 e poucos anos, terminando a faculdade, começando toda uma carreira profissional, devem procurar se desenvolver para que sejam gestores profissionais de investimentos de sucesso? Primeiro, um leitor voraz, sempre curioso para aprender alguma coisa. A gente, quando fala em ler, não fala em ler post no Facebook, em rede social, fala em ler livro mesmo, em ler artigos, em buscar aprender coisas novas, né? Hoje em dia, talvez,
É claro que a tecnologia tem muita coisa positiva, mas uma das coisas ruins que a tecnologia tem é que a gente está lendo menos hoje. A gente lê menos artigo, lê menos jornal, lê menos livro e fica vendo muita coisa curtinha, muita coisa sem muita substância. Ou seja, o nosso dia a dia hoje em dia é muito absorvido pelo ruído e você acaba dedicando pouco tempo ao sinal. Então, essa é uma dica que a gente dá para vocês. Leiam bastante. Cultura geral. Quanto mais ampla for a cultura de vocês, não limitada ao técnico, melhor. Com o tempo, né, esse grande quebra-cabeça vai formando, né, vai se encaixando na cabeça de vocês, e vocês vão vendo que coisas que aparentemente não têm ligação, não têm correlação com o mercado financeiro, vão acabar ajudando vocês no dia a dia profissional. Isso vem através de uma cultura geral ampla. Generalista, né? Você pode até desempenhar, e possivelmente você, no começo da carreira, vai desempenhar um papel mais de especialista, você vai ser analista do setor de bancos, de algum lugar, alguma coisa do gênero, mas você tem sempre que manter uma cabeça de generalista. Você tem que olhar o mundo de cima para baixo. É isso que vai fazer você enxergar essas partes móveis todas e como é que você consegue tirar proveito disso. Isso é muito importante. Você pode ser especialista, mas a cabeça tem que continuar sendo sempre de um generalista. Matemática. Isso é condição sine qua non, né? Habilidade com número e com estatística. Sem isso, não tem nem como começar. Visão geral. Como é que o seu portfólio se comporta nos mais diversos cenários, né? Às vezes você está muito apaixonado, você está muito convicto do seu cenário. Vai acontecer tal coisa. E você monta um portfólio só para aquilo. E você esquece do resto. E se você estiver errado? E se outras coisas no meio do caminho acontecerem? Como é que o seu portfólio se comporta nos mais diversos cenários? Né? Outro item muito importante para a gente, bom senso. É claro que os modelos, né, e as planilhas elas sempre vão ser um pilar do seu trabalho, mas é aquilo que a gente fala. Se você coloca coisa ruim no seu modelo, ele vai cuspir uma coisa ruim. Né? Se você garbage in, garbage out. Então você tem que desenvolver muito essa característica que é o bom senso, porque só com bom senso você vai colocar coisas boas no seu modelo. E se o seu modelo for bom, naturalmente você colocou coisa boa, se o modelo é bom, ele vai cuspir coisas boas e você vai ter boas opções de investimento depois. Então, essa característica do bom senso é uma coisa muito importante para desenvolver. Até porque a parte técnica, com o tempo, todo mundo desenvolve mais ou menos igual. Todo mundo tem boa formação na faculdade, todo mundo depois vai fazer as provinhas do CFA, alguns de vocês vão fazer MBA. Então, o técnico é mais ou menos igual para todo mundo. O que acaba diferenciando lá na frente mesmo é quem consegue desenvolver o bom senso. Humildade. Isso é fundamental para você conseguir reconhecer seus erros e cortar os prejuízos o quanto antes. Né? O mercado realmente é pródigo em ensinar para a gente essas lições de humildade. Você tem que reconhecer rápido e cortar suas perdas o quanto antes. E a questão do risco, né? Essa pergunta que que o gestor tem sempre que obsessivamente está fazendo, né? E se eu estiver errado? E se eu estiver enxergando o negócio de maneira errada? O que mudou no meu cenário? Porque às vezes você pode estar até certo durante um tempo, mas as coisas mudam, o mundo é muito dinâmico. Então você tem sempre que estar se perguntando o que mudou, o que está diferente, o que eu posso estar fazendo de errado. Enfim, a gente acha que essas características aí são muito importantes para vocês conseguirem desenvolver uma carreira sólida para o futuro. Tá bom, gente? Com isso, fica por aqui.